Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Preparei para nossa aula de hoje mais uma peça linda, útil e super vendável. Olha que charme esse porta-latinhas que eu preparei para vocês, com essas argolinhas, com um charme todo diferenciado para adaptar aqui a nossa alça transversal que eu já ensinei aqui no canal para vocês. E vamos colocar também essa alça para segurar e assim manter a latinha refrigerada por mais tempo. Claro que você pode também fazer uma opção, olha, só o porta-latinhas para vender aí de repente personalizado para o seu cliente. Basta seguir as medidas e pular a etapa de aplicar esses porta-alças. Então vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você estiver gostando do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, é muito importante esse retorno de vocês. Eu quero te convidar também a me seguir lá no Instagram, @multipliqueatelier. Lá no Instagram eu coloco os stories, tem spoilers do que a gente vai trazer aqui para o canal, tem um pouquinho do meu dia a dia e a gente consegue também ter um contato mais próximo. Vai ser um prazer ter você lá comigo também. Então vamos aprender! Para fazer essa peça, você vai precisar de um corte de 12 por 23 no sintético da sua escolha. Aqui eu estou utilizando o sintético holográfico com glitter. Você encontra esse sintético na minha parceira, a lojinha da Jo. Tem todos os dados dela aqui na descrição do vídeo. E olha que acabamento lindo que ele dá para uma peça de carnaval, tá bom? Cortei essa medida no meu sintético e cortei também, olha, 12 por 23 no forro. De forro aqui eu tô usando o Bagum, tá? Cortei aqui uma circunferência de 8 centímetros de diâmetro também no meu sintético. E eu quero dar uma dica para vocês. O cone de linha de nylon 60, tá? Ele tem, por padrão, 7 centímetros de largura. Confira aí no seu cone se você tem 7 centímetros de largura nele, olha. Você vai ver que de borda a borda ele tem 7 centímetros. Você vai posicionar ele no sintético, riscar o círculo e acrescentar meio centímetro em toda a volta. E aí você vai ficar com um círculo de 8 centímetros, tá bom? Ou se você quiser, para facilitar, você pode usar um compasso. Aí é só posicionar o compasso, abrir ele num raio de 4 centímetros e fazer a circunferência. E você vai ficar com um círculo de 8 centímetros de diâmetro, tá bom? Pro forro, eu cortei aqui, ó, um quadradinho um pouquinho maior, porque eu gosto de posicionar ele assim, ó, e costurar e depois refilar. Eu acho que é bem mais fácil. Cortei também, olha, no meu Bagum. Eu já coloquei no avesso das minhas duas partes aqui de sintético a minha manta Etaflon para deixar a minha peça térmica, tá? Eu escolhi o Etaflon de 2 milímetros de espessura, mas você pode usar também a espuma PAC, também de 2 milímetros de espessura, tá? Ambos são para deixar a sua peça térmica. E eu sempre corto ele um pouco menor que o tamanho aqui do total da área aqui do meu sintético. E aí eu colo ele com uma cola spray, tá bom? Já posicionei aqui no avesso e já deixei essas partes prontas, tá? Para posicionar as minhas argolinhas, eu cortei 2 vezes no sintético. Aqui eu escolhi um outro sintético só para brincar um pouquinho com as cores. Esse daqui é o sintético Shine, ele também é 0,8, tá? Já passei a cola aqui, olha, eu cortei 4 centímetros por 12 e 4 centímetros por 14, tá? Um é maior que o outro porque um é para ser aquele pegadorzinho pra gente segurar o nosso porta-latinhas. O outro tem a mesma altura que o meu porta-latas. Em ambos, olha, eu só passei cola de contato aqui, aguardei ela secar e dobrei ele igual um viés assim, ó. Neste aqui que é maior, eu já passei uma costurinha de pesponto nas duas laterais, tá? Somente nesse você já passa antes de aplicar na peça, somente no maior, tá bom? O menor a gente vai fazer o pesponto também, mas aplicando na nossa peça. E vou usar aqui então
duas meia argola de 2 centímetros de largura. Vamos iniciar então colocando esses acabamentos no nosso porta-latas, tá? Dobrei a minha peça ao meio, fiz um pique aqui no cantinho para marcar o centro da minha peça, tá bom? Marquei 5 centímetros e meio para cá, também fiz um piquezinho, e 5 centímetros e meio para cá e também fiz um piquezinho. Essa é a posição que nós vamos colocar os porta-alças, tá bom? Eu vou iniciar aplicando esse maior, que nós vamos deixar com a sobra, onde nós vamos segurar o nosso porta-latas, tá? Posiciona ele centralizado com a marcação que você fez aqui. Vou costurar, olha, 1 centímetro para baixo, volto e termino aqui em cima, tá? Vou fazer como se fosse um meio quadrado aqui, tá bom? Costurei aqui, olha, fiz só um meio quadradinho aqui. E aí eu vou entrar com a minha meia argola aqui, ó. Vou trazer ela aqui pra cima. E aqui, bem pertinho dela, tá? Vai ser, na verdade, a distância de um pezinho de máquina aqui de onde você sente a ferragem aqui na peça, tá? Nós vamos fazer uma costurinha bem reforçada aqui. Então, fazer com retrocesso uma costura para prender essa argola aqui no lugar, tá bom? Fiz essa costura, ó, minha argolinha já ficou presinha aqui no lugar. Agora, essa ponta aqui, nós vamos trazer ela aqui pra cima, ó. Tá? Aqui no meu, eu não fiz a marcação também do outro lado, tá? Centro e 5 centímetros e meio pra cá, mas você pode fazer a marcação se você quiser para ter mais segurança nessa aplicação, tá? Vou posicionar aqui, ó, e vou fazer uma costurinha bem na bordinha aqui embaixo. Ficou dessa forma. E agora nós vamos aplicar aqui, ó, o outro lado, tá bom? Vou iniciar da mesma forma, fazendo aqui aquele meio quadradinho com 1 centímetro de distância. Dessa vez, ao invés de só fazer uma costurinha aqui, eu vou iniciar aqui embaixo, vou chegar aqui pertinho dela, na mesma distância que eu fiz a costura aqui, vou virar e vou descer e finalizar aqui embaixo, tá? Aí ela vai ficar toda presinha aqui com a meia argola aqui no lugar, tá bom? Um lado tem aqui esse espaço para colocar a mão para segurar o nosso porta-latas e do outro lado é só um acabamento para segurar aqui o nosso porta-alças, tá bom? Feito isso, ó, você vai ver que no verso ele já até costurou em algumas partes aqui a manta Etaflon e ela já vai ficar bem presinha aqui no lugar, tá bom? Vou pegar aqui o meu forro, vou trazer, olha, direito com direito e vou costurar na margem de cima, tá? No lado onde nós deixamos a argola. Alinha bem certinho aqui. Vamos costurar aqui, ó, com margem de meio centímetro. Na hora que você for fazer essa costura, lembre-se de observar se a argolinha tá pra baixo, tá? Pra não correr dela tá pra cima e você bater com a agulha em cima dela e quebrar a sua agulha, tá bom? Certifique-se de que ela tá aqui bem pra baixo. Eu vou abrir o forro e vou dobrar ela dessa forma, ó. Aqui onde a gente fez a junção, olha, joga o sintético para baixo, o forro para cima, tá? E a linha aqui encontrando com a outra costura bem certinho, olha. Desta forma. Tá? Encontra bem certinho costura com costura. E nós vamos fechar essa lateral com meio centímetro. Ele vai ficar um tubo assim, ó, tá? Nós vamos agora, então, trazer esse forro pra baixo, olha. Vai virando ele assim, com cuidado, com paciência, e você vai vestindo aqui o Etaflon. Aqui, ó, você vai abrir bem a costura, tá? Abra ela assim, ó. Encontre aqui, ó, costura com costura, margem com margem aqui bem certinho. E para facilitar o fechamento, vamos passar uma costurinha aqui, ó, em toda essa volta, tá? Bem na bordinha.
ficou dessa forma, ó, já temos aqui, ó, o tubinho, tá? Vou reservar essa parte por enquanto. Nós vamos preparar o fundo aqui, ó. Que como eu mostrei pra vocês no início, eu cortei o forro um quadradinho um pouquinho maior. E eu gosto de posicionar assim, ó, o meu círculo aqui em cima. Então, eu coloquei avesso com avesso, tá? Vou fazer uma costurinha bem na bordinha e aí eu refilo o excesso. Eu acho que é mais fácil encaixar forro de círculos dessa forma, tá bom? E aí essa peça vocês vão observar, já devem ter notado, que eu optei por finalizar com viés. Por quê? Quando eu fiz o teste, finalizando essa peça com o forro embutido, né, de forma que a gente deixa o sintético para um lado, o forro para o outro e depois desvira tudo e não precisa usar viés, eu acabei tendo um problema na hora de tirar a latinha desse nosso porta-latas. Vocês vão observar quando ele estiver pronto que eu fiz um porta-latas bem justinho para ele ficar bem confortável na mão da sua cliente ou na sua mão, tá? Então ele fica bem justinho na lata, bem seguro para a lata não ficar também caindo do porta-latas. E por ele estar bem justinho, se o forro estiver solto no fundo, quando você tira a latinha, o forro vem todo junto. E aí é um desconforto. Então é bem melhor você fechar ele dessa forma, você vai ver que também não é tanto trabalho assim, fechar e aplicar aqui, ó, um viés de acabamento, tá? E vai dar um resultado muito melhor para sua cliente e para você, porque o forro não vai ficar saindo junto com a latinha sempre que você for tirar ela, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, fazer uma costurinha bem na bordinha. Refilei todo o excesso, ó, e aí já fico com o meu fundo prontinho. Vou dobrar ele ao meio. Vou fazer um piquezinho de cada lado para encontrar os centros. Aqui embaixo, olha, aqui onde é a costura, eu vou dobrar e marcar o centro aqui do outro lado, ó. Posicione primeiro aqui, ó, centro com centro. Essa medida de círculo que eu passei pra vocês, é pra vocês abrirem a costura. Então, a costura vai fazer assim, tá? Ela não vai pegar de lado o seu círculo. Então, você vai abrindo, olha. E toda a medida vai bater certinho. E você vai costurar com ela, então, assim, ó. Você pode juntar bem aqui o centro, pode amassar a peça, que depois ela volta pra posição, tá? Mesmo outros sintéticos, se ele ficar um pouquinho amassadinho quando você desvirar, você deixa ele um pouquinho no sol, tá? Não vai fazer e entregar imediatamente para sua cliente. Deixa ele um pouquinho no calor, tá? Porque você vai precisar amassar, manusear a peça para fechar. E aí depois você deixa ela no calor ou joga um calorzinho nela, tá? Com um secador de cabelo e o sintético vai desamassar, tá? Então, olha, eu vou fazer assim e vou costurar toda a volta com meio centímetro. Sempre deixando bem certinho margem com margem, tá? Fechamos o círculo, ó. Já fechamos aqui aplicando o fundo. E agora, então, eu vou passar o viés de acabamento, tá? Você pode cortar uma tira do bagum, tá? É uma tira bem pequena para fazer o acabamento. Ou você pode usar o viés de PVC preto. Como eu não tenho preto aqui, eu só tenho branco. Eu vou finalizar a peça só para mostrar para vocês, porque é o mesmo método com o viés boneon. Mas eu também recomendo que você faça o acabamento da peça com viés impermeável, né? Então, ou cortar uma tira de bagum ou viés de PVC, que é um viés que eu já apresentei para vocês aqui, que ele é plástico, excelente para acabamento de peças térmicas, tá bom? Ó, para fazer o acabamento, eu só vou então abraçar aqui, ó. Não precisa começar com uma pontinha dobrada, como eu tava começando aqui. Eu só vou abraçar e fazendo a volta, costurando aqui, ó. Deixando a mesma margem de meio centímetro, tá? Não entre mais quando você for aplicar o viés, para não perder o acabamento que nós já fizemos aqui, fechando esse fundo, tá? Aqui
aqui pra finalizar, eu vou queimar a pontinha aqui do meu viés. Só pra ela não ficar desfiando, tá? E pronto, olha, apliquei aqui o viés de acabamento. E agora nós vamos desvirar. Por ser uma peça pequena, tem o Etaflon, tem bastante estrutura, você vai empurrar o fundo, olha, com bastante cuidado, mas vai te dar um pouquinho de canseira, mas você vai conseguir desvirar a peça, tá? O fundo aqui, ó, você vai trazendo bem as bordas assim pra fora, ó. Você pode ir fazendo assim, ó, e vai trazendo bem as costuras pra fora, pra ele ficar bem arredondadinho aqui no fundo, tá? E olha só, ela fica bem justinha mesmo, mas encaixa perfeitamente, tá? E a sua cliente tem acesso, ó, a segurar aqui com o porta-alça, pode segurar até assim se quiser, né? Faça uma alcinha para sua cliente com o mosquetim. Gravei para vocês e deixei aqui no canal uma aula ensinando a fazer essa alcinha, tá? Com o regulador, com o mosquetim, com o rebite, tá? Tá aqui no canal a aula completinha para vocês. E olha que legal essa opção do porta-latas, ó, com a alça. E ela fica bem balanceada, olha só, a lata não fica virando. Ideal aí para curtir as festas, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa é a peça que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa peça lhe dê outras várias ideias legais de peças para confeccionar aí no seu ateliê. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.